Fará uso da palavra a deputada federal Maria do Rosário, coautora do projeto de lei número 976 de 2022. As leis mais importantes talvez não sejam escritas em palavras. As leis do amor e da consideração humana, elas nascem da ética e do senso de responsabilidade que nos move. No entanto, nós estamos aqui com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sancionando uma lei que é uma lei sobre o amor, é uma lei sobre a ética e é uma lei sobre a proteção humana. Futuro protegido é o nome que o governo escolhe para nos oferecer e nos comprometer, ministra Cida, com a vida das mulheres e a proteção das crianças. Instituir um benefício é assegurar um direito. Um direito que foi proposto à Câmara dos Deputados e contou com apoio e coautoria de todas essas parlamentares maravilhosas, mas nasceu primeiro de uma catadora avó. Eu me encontrar, ministro Paulo Pimenta, lá no município de Santa Maria, contou da sua história, da sua vida, da perda da sua filha e da vontade de ficar com os netos, e da dor que o feminicídio mantém muito tempo depois do crime, da morte absurda dessa mulher. Assegurar, portanto, esse direito às crianças órfãs em decorrência da violência contra suas mães é dizer duas coisas à nação. A primeira é que não nos calaremos jamais, não nos acostumaremos jamais com a morte das mulheres pelo feminicídio. E a segunda é dizer para estas crianças e todas as crianças do Brasil que elas não estão sozinhas, mesmo nos momentos mais difíceis de suas vidas. Mesmo que o feminicídio, versão extrema da violência contra as mulheres, deixe marcas traumáticas em suas vidas, marcas insuperáveis em suas vidas, mesmo que a orfandade seja a sua realidade, que a infância lhe seja marcada para sempre pela violência contra suas mães, insubstituíveis mães, que lhes amavam profundamente, mesmo que não exista mais colo, carinho e afeto materno, Jaque, Maria, Carol, nós temos a nossa responsabilidade como Estado brasileiro de assegurar a elas o mínimo necessário para que suas vidas não sejam destinadas a viver em instituições. É isso que esse benefício faz. Assegura a avós, a tias, a famílias ampliadas a possibilidade de seguirem com essas crianças como suas, dizendo que elas serão cuidadas no ambiente da família, na memória de suas mães, protegidas da violência e, sobretudo, amadas, profundamente amadas. Por essas avós, por essa família ampliada e pelo seu país, por essa nação, presidente Lula, prezada e querida Janja Lula da Silva. Todos os nomes caberiam aqui. Lúcias, Virgínias, Claras, Denises, Marinas, Pietras. Quero representar esse momento na pessoa de Débora Moraes, me permitam, peço licença. Vítima do feminicídio em 12 de setembro de 2022, coordenadora do MAB, Movimento de Atingidos por Barragens, moradora da Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, liderança comunitária, mulher, mãe de uma menina de 7 anos. Quero também, senhores e senhoras, dizer que no Brasil, 96% dos feminicídios são cometidos por companheiros, ex-companheiros e familiares das vítimas. Em quase 70% dos casos, elas são retiradas, a vida lhes é roubada no próprio ambiente da casa. E ao fazer esta referência, quero dizer que este projeto e esta lei se diferencia porque quando o feminicídio acontece, desta criança é roubada a mãe e é roubado também a possibilidade de crescer no ambiente do aconchego e da proteção de um pai ou cuidador, dado, no caso do Brasil, em 96%, o envolvimento direto como autor do crime contra essa mulher. Por isso, senhores e senhoras, trata-se de acolher, trata-se de falar de amor, trata-se de dizer, num tempo em que tantas crianças estão sofrendo ao redor do mundo, que a preocupação a cada dia manifestada pelo presidente Lula para que as crianças estejam protegidas em todos os lugares do mundo, e também, e principalmente aqui no nosso Brasil, faz de nós autores e autoras de uma lei que nós não gostaríamos que fosse necessária, mas que o é, como um símbolo para protegermos as mulheres, para escrevermos uma nova história, para dizermos às mulheres negras, principais vítimas, de que elas não estão sozinhas, para chegarmos antes que os crimes aconteçam, com políticas públicas, como as coordenadas pela ministra Cida no Ministério da Mulher, e os demais ministros que aqui se encontram, ministro Flávio Dino, ministra Aniele, ministra Luciana, ministro Márcio, que integrados ministras da Previdência e ministra da Saúde, fazem um governo inteiro para perceber os direitos das mulheres e os direitos de todos os brasileiros e brasileiras. Sim, é uma lei sobre direitos humanos, é uma lei sobre crianças, é uma lei sobre mulheres. Nos dói falarmos desses temas, mas, sobretudo, nós queremos que a violência não ocorra e nós queremos dizer às crianças, vocês, nossos filhos e filhas do Brasil, podem contar que o hino brasileiro, que tem como estrofe Mãe Gentil, certamente
pode se desdobrar em realidade no cuidado e atenção a cada uma. Muito obrigada. Hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ratifica mais uma conquista da sociedade brasileira: o direito à medida reparatória financeira às vítimas indiretas do mais extremo ato de violência contra as mulheres, o feminicídio. Feminicídio é o assassinato de uma mulher promovido por atos misóginos ou no contexto doméstico e familiar, e eu diria mais, possivelmente evitável. Ele é o ato mais extremo de um contínuo de violências que, de forma cruel, afetam cotidianamente as mulheres. É fruto da perpetuação de relações desiguais de poder, de subjugação das mulheres e do silêncio da sociedade. A violência doméstica e familiar contra as mulheres é, sem dúvida, uma das maiores questões sociais que o Brasil enfrenta, e seus efeitos seguem, em grande medida, subestimados e invisibilizados nos diferentes setores sociais do Brasil. Segundo o Anuário da Segurança Pública, publicado nesse ano, os registros policiais de feminicídios cresceram 6% em 2022, resultando em 1.437 mulheres assassinadas, sendo 61% eram negras e 38% brancas. Segundo atos do SPEA de 2021, o risco relativo de uma mulher negra ser assassinada é 1,7 vezes maior do que o da mulher não negra. Segundo o próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública, cerca de 2.321 crianças e adolescentes tiveram suas mães assassinadas pela violência de gênero. Isso significa que cerca de 6 crianças ou adolescentes ficam órfãos no Brasil por dia em razão de feminicídios. Considerando o perfil das mulheres assassinadas, como mencionado anteriormente, destaca-se a maioria dessas crianças e adolescentes negras. A sanção presidencial de hoje assinala que este governo, a partir da orientação do presidente Lula, coordenado pelo Ministério das Mulheres e apoiado por todas e suas ministras e seus ministros de Estado, reconhece o feminicídio como grave fenômeno social e reafirma a necessidade de desenvolvermos políticas específicas voltadas às mulheres brasileiras e aos adolescentes e crianças em razão dessas mortes violentas. E aqui quero cumprimentar: se é evitável, nos caberá evitá-las. É importante lembrar que o compromisso do presidente com os direitos das mulheres vem de longe. Em 2006, ele sancionou a Lei Maria da Penha, que está em consonância com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, tais como a Convenção das Nações Unidas para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres e a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência. Essas convenções apresentam o problema da violência doméstica e familiar contra as mulheres como uma grave questão social e ensejam o envolvimento do Estado para o enfrentamento às violações dos direitos das mulheres. No mesmo sentido, a então presidenta Dilma Rousseff, em 2015, sancionou a lei que torna o feminicídio um crime qualificado e o coloca na lista de crimes hediondos, expondo a crueldade como esses atos são cometidos. A sanção presidencial de hoje não somente está amparada por todo esse arcabouço normativo a qual o Estado brasileiro está obrigado, como consiste em importante sinalização rumo à reparação de uma dívida histórica com essa população. Trata-se de mais um passo que reafirma o compromisso do governo brasileiro em proteger os direitos das mulheres e, com a devida diligência, prevenir, investigar e reparar os casos de violência contra as mulheres por razões de gênero. Essa medida dá continuidade ao decreto presidencial deste ano, que instituiu o Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio, prevendo medidas de reparação que incluem o direito à memória, à verdade, a justa responsabilização de pessoas e reparações financeiras às vítimas sobreviventes e às vítimas indiretas dos crimes de feminicídio. Dá continuidade ainda às políticas públicas para o enfrentamento da violência contra as mulheres que o presidente nos orientou a construir, tais como a retomada do programa Mulher Viver Sem Violência, a construção de casas da mulher brasileira, a questão de termos 380 milhões de reais de orçamento do Fundo Nacional de Segurança Pública, sendo 11 capitais e 26 municípios. Assim como anunciamos que já temos 102 milhões de reais em emendas parlamentares para serem investidos em obra de 14 centros da mulher brasileira e 9 casas da mulher brasileira. Vamos ainda, em parceria com a Itaipu, implementar a primeira casa da mulher brasileira na área de fronteira. Por fim, afirmamos que a lei sancionada hoje compreende o impacto da violência contra as mulheres em decorrência do feminicídio na vida de seus familiares, considerando não somente que as mulheres são uma das principais provedoras do sustento familiar, responsáveis pela manutenção e subsistência de seus lares, mas também os efeitos permanentes da interrupção do projeto de vida de quem se vê afetado pelo assassinato daquela mulher. Segundo dados do Instituto de Geografia e Estatística, em 2020, 34 milhões de mulheres são chefes de família, presidente, e são responsáveis financeiramente por seus domicílios. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica, o percentual de domicílios brasileiros comandado por mulheres saltou de 25% em 95 para 45% em 2018, devido principalmente ao crescimento da participação feminina no mercado de trabalho. Nesse sentido, é evidente a necessidade do Estado brasileiro se comprometer com uma justa reparação financeira nos casos de feminicídio. E através da sanção do nosso presidente, a lei proposta pela deputada federal Maria do Rosário, hoje, o Estado brasileiro reconhece o direito à reparação financeira das crianças e adolescentes órfãos em razão do crime de feminicídio, que pertence a famílias cuja renda per capita seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. O governo federal, a partir da orientação do presidente Lula, coordenado pelo Ministério das Mulheres, em parceria com os 36 ministérios na esplanada, dá continuidade ao trabalho, comprometido com a construção de um Brasil sem feminicídios, de um Brasil de igualdade, por um Brasil sem misoginia e um Brasil que respeite todas as mulheres. Muito obrigada.
Neste momento, o presidente da República sanciona o projeto de lei número 976 de 2022, que institui pensão especial aos filhos e dependentes menores de idade e órfãos em razão do crime de feminicídio. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, companheiros e companheiras, sancionar uma lei que, na verdade, não deveria ser motivo de orgulho para um presidente da República, é ser orgulho para um deputado ou deputada ter votado essa lei. Não deveria ser motivo de orgulho. A gente está fazendo uma reunião para discutir uma das coisas mais abomináveis que acontece na relação humana em pleno século XXI, que é a mulher se transformar em vítima prioritária dentro da sua própria casa, por marido, por namorado, por ex-marido, por ex-namorado e, às vezes, por outras pessoas. E ainda é mais abominável saber que grande parte das vítimas do feminicídio são mulheres pobres e negras. E ainda muito mais grave do que tudo isso é saber que cada mulher dessa que é vítima tem um filho ou uma filha que vão ficar dependendo de terceiros para tentar cuidar, para que tenha um futuro digno nesse país. Então é uma lei que eu sanciono ela e sanciono com tristeza. Eu até nem gostaria que tivesse mulher aqui, que tivesse só homem, para a gente se perguntar o que leva um ser humano masculino ser tão baixo, ser tão rasteiro, ser tão canalha de agredir uma companheira dentro de casa. Não tem explicação. E o que é mais grave, Flávio Dino, é que quando eu sancionei a Lei Maria da Penha, há quase 15 anos atrás, eu imaginava que ia diminuir a violência. Eu cansei de fazer a campanha, me parece que foi a campanha de 2006, dizendo aos quatro cantos desse país que tinha chegado a hora que marido que levantasse a mão para bater na sua companheira, que namorado que levantasse a mão para bater no seu companheiro, teria que ter uma prisão muito longa para que ele nunca se esquecesse do ato bárbaro que ele fez. E o que aconteceu é que tem piorado a situação, Flávio. O que aconteceu é que tem piorado a situação e eu fico me perguntando aonde é que está o equívoco que a humanidade cometeu quando, junto com tanta gente boa, a humanidade pariu uma besta fera capaz de, dentro de casa, ser violento não com a mulher, mas com a sua própria família. Em que momento nós erramos na formação da humanidade, Benedita da Silva? Em que momento? Será que foi falta de escola? Será que foi falta de educação no berço? Será que foi falta de convivência civilizada? Será que foi má educação que essa pessoa recebeu? Será que foi as companhias que ele teve durante a vida?
Eu continuo sem resposta em que momento a gente criou um ser humano capaz de violentar uma parceira e levá-la à morte por irresponsabilidade. Sabe, poder-se dizer que era por cachaça, poder-se dizer que era por droga, mas muitas vezes não é por nada. Muitas vezes é por canalice, mau caratismo, falta de respeito, de educação, porque eu sou filho de uma mulher analfabeta que educou 8 filhos. E ela sempre dizia: meu filho, se um dia você tiver que levantar a mão para bater na sua mulher, é melhor você criar vergonha e sair de casa, porque mulher não foi feita para apanhar. Mulher foi feita para ser sua companheira, e é disso que ela precisa. E o que é mais grave é que a gente, quando lê matéria de jornais, a gente percebe que não são apenas no meio dos pobres e no meio do povo negro que acontece isso. Não. Acontece em setores médios da sociedade e setores da alta sociedade. Com gente com bastante dinheiro, com gente com bastante formação intelectual, com gente que já deveria ter lido o suficiente para compreender, sabe, que não é possível a gente continuar sendo o 5º país do mundo em que tem mais feminicídio há muitos anos no mundo. Não é possível. Eu confesso a vocês, companheiras mulheres, companheiros homens, eu confesso a vocês que eu não sei a origem dessa brutalidade. Aliás, eu não conheço a origem da violência. Eu não conheço a origem porque quando eu vejo lá na faixa de Gaza 3.000 crianças sucumbirem numa guerra em que elas não promoveram, que elas não pediram, que elas não reivindicaram, que os irresponsáveis que fizeram a guerra estão chorando a morte dessas crianças, estão sentindo o peso das coisas. Aí a gente fica até com saudade do tempo que as guerras eram de soldado. Vai o soldado do Flávio Dino, o soldado do Lula, para o campo de batalha debater. Quebra suas espadas, quebra sua testa, mas é soldado brigando com soldado. Não, nós estamos vendo pela primeira vez uma guerra em que a maioria dos mortos é criança. E ninguém tem responsabilidade. A gente não consegue fazer uma carta da ONU convencendo as pessoas que estão ganhando de que não é possível. E parem! Pelo amor de Deus, parem! Resolver o problema em torno de uma mesa de negociação, em torno de uma conversa, é muito mais barato, é muito mais fácil, é muito mais econômico. Um casal dentro de casa, quando tem algum problema de desavença, sentem numa mesa, conversem, discutam. Mas não é possível a gente chegar às vias de fato por uma divergência, por ciúmes. E veja, eu conheço casos, eu conheço o caso de pessoas que saíram de casa, que se separou da sua mulher e não permite que a mulher pense em namorar outra vez, que é dele a mulher. Ela não pode ter outra vida porque ele não quer. Ele é dono dela. Portanto, ela tem que ficar vendo ele fazer todas as safadezas do mundo que ele faz e ela tem que ficar tomando conta das crianças dele. Isso acontece todo dia e toda hora. E eu queria pedir, um conselho para aqueles que estudaram mais, para aqueles que são médicos, para aqueles que são advogados. É preciso que a gente encontre um jeito de, a partir da escola, a partir da creche, a gente comece a educar os nossos filhos de que é muito melhor para a humanidade eles serem bons, eles serem fraternos, eles serem solidários, eles serem amorosos com as suas companheiras e aprender a viver em amor.
é muito mais fácil, é muito mais barato, é muito mais prazeroso e é muito mais digno para esse animal chamado espécie humana, que é o único animal que se autodestrói, que mata sem nenhuma razão, não precisa de razão, mas se destrói como nenhum outro animal se destrói na face da terra. E ainda dizem Flávio Dino, companheira Aniele, companheira Janja, ainda diz que nós somos a parte inteligente do mundo animal, que nós somos racionais. Eu queria dizer para vocês, nós não somos a parte inteligente do mundo animal e tampouco nós somos os racionais, porque o nosso comportamento em tudo que a gente faz, do cuidado do clima, do cuidado do planeta, ao cuidado da relação com as pessoas, com o ódio que está estabelecido nesse país, eu poderia dizer que aqui no Brasil, uma boa parcela da humanidade se comporta de forma irracional, como se animais não fossem. Parabéns aos deputados e às senadoras e aos deputados e senadores que aprovaram essa lei. Eu espero que a gente não tenha que fazer mais lei. Eu espero que a gente possa fazer um ato e um dia desse comemorar. Em tal ano não houve nenhum feminicídio no Brasil. Em tal ano nenhuma mulher foi violentada dentro ou fora de casa. Em tal ano, o ser humano aprendeu a se respeitar. Quando esse dia chegar, todos nós seremos muito mais felizes. Obrigado, companheiro.